Boa noite, irmãos. Na graça e na paz do Senhor, nós vamos iniciar mais uma devocional, aguardar que alguns mais cheguem. Deus abençoe. Ana, boa noite. Estamos orando por você, pela sua família, a família do Walter. Deus abençoe. Plínio, boa noite. Boa noite, meu Linaldo. Deus abençoe. Diego, seja bem-vindo. Paz. Deus abençoe cada um de vocês. Irmão Giovanni, paz, Deus abençoe. Que realmente o Senhor nos dê entendimento na sua palavra para meditarmos hoje à noite. Vamos dar início, aguardando mais alguns, louvando a Deus por mais essa oportunidade. Boa noite, irmã Sandra. Deus abençoe. Nós vamos caminhar mais um pouquinho, irmã Marlúcia, Deus abençoe. Nós vamos ter mais um tempinho na palavra do Senhor nesta noite. Obrigado, Ana. Som e imagem, ok. Ótimo. Tá jóia, irmã Adriana, Deus abençoe. Jardim Fortaleza se apresentando. Graças a Deus pela vida dos nossos irmãos. Ok, nós vamos iniciar nesta noite, mais uma devocional, Luz para o Meu Caminho. E é sempre uma bênção estudarmos a palavra do Senhor. E nós vamos começar hoje, à noite, mais uma vez lembrando de orar. Irmãos, às vezes ouvimos, irmão Moisés e Macileide, Deus abençoe. Às vezes ouvimos alguns irmãos dizer: olha, estamos trancados em casa, não temos o que fazer, não sabemos como ajudar. Meus irmãos, nós temos uma arma muito importante, nós temos uma arma poderosa que você deve e pode usar em qualquer lugar, que se chama oração. Nós temos essa oportunidade de orar, de buscar ao Senhor. E nós queremos começar hoje à noite orando. Queremos orar continuar orando aí pelo seu Roberto, pedindo aí do Senhor a graça. Não podemos baixar a guarda da oração. Vamos hoje à noite interceder pela família do Walter, da Ana, que estão enlutadas lá no Pará. Devemos orar. Eu quero chamar a sua atenção para orarmos hoje à noite também pelo irmão Ronaldo. Ronaldo, ele é tio das meninas lá da Vitória, da Sofia. Ele esteve aqui no culto de despedida. Ele está afastado do serviço com suspeita de Covid e pediu nossas orações e nós vamos interceder. E eu quero também, irmãos, nesta noite pedir que você ore comigo pelo irmão Paulo César, do grupo Logos. Eu estava compartilhando todos os dias no Facebook os boletins médicos da Nilma, sua esposa, internada desde março, depois de uma cirurgia no coração. E hoje ele escreveu seu último boletim dizendo assim: Nilma descansou e está com o Senhor. E nós devemos interceder. Os mais antigos vão lembrar do grupo Logos, os mais antigos vão lembrar do irmão Paulo César, da irmã Nilma, que cantavam. E nós queremos interceder hoje à noite, colocando esses pedidos diante do Senhor, pedindo o consolo do Senhor sobre as famílias enlutadas, pedindo a graça do Senhor sobre as famílias que têm algum caso na sua parentela, intercedendo e buscando ao Senhor por aqueles que estão internados, aqueles que estão na UTI. Nós devemos clamar também pelos nossos profissionais da saúde. Lembra aí da irmã
Eliana, que está trabalhando na UTI, lá do Hospital Padre Bento, e devemos estar colocando diante do Senhor cada um desses familiares e também aqueles que estão enfermos. Então eu quero convidar a sua atenção nesse instante, orando. Nós vamos lembrar de orar pelo esposo de uma irmã, amiga da Janete, que está aí se recuperando no hospital. Em breve deverá voltar para casa. E nós vamos interceder nessa hora. Então eu quero convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e nós vamos falar com o Senhor. Nessa hora temos aqui o nosso tempo de oração. Aí onde você está, vamos orar juntos. Deus de amor, Deus de graça, nós queremos render louvores ao Teu nome. Especialmente porque nós temos mais uma oportunidade de falar contigo. Ó Deus, nós acordamos hoje pela manhã. O Senhor nos deu mais um dia de vida. E chegamos agora à noite guardados, amparados pelo Senhor. E eu quero que o Senhor receba, em concordância com os meus irmãos, toda a honra e toda a glória nessa noite. Quero começar, ó Deus, como fiz aqui, os pedidos de oração. Eu quero continuar intercedendo pelo seu Roberto, pedindo que o Senhor direcione todos os exames, todo o tratamento. Continuamos a te louvar por ele estar em casa, se recuperando, pedindo a tua graça sobre a vida dele. Eu quero colocar no teu altar a família do Walter, da Ana, lá no Pará, família enlutada nesta noite, assim como o irmão Paulo César, a sua família, filhos, netos. Ó Deus, a Nilma está com o Senhor e nós queremos te render louvores, que o Senhor derrame graça sobre o coração daquela família, que o Senhor dê a eles, ó Deus, a mais perfeita paz nesse momento tão delicado. Eu quero, meu Deus, interceder pelo Ronaldo, ali, irmão do Ricardo, cunhado da Elisa, tio das meninas, que o Senhor coloque a tua mão sobre ele, dê a ele uma boa recuperação, que em breve ele possa estar de volta às suas atividades. Deus, quero clamar ao Senhor pelo esposo ali da amiga da Janete, que também pediu oração. Ó Deus, que em breve ele possa estar de alta e estar em casa. E tantos outros, ó Deus, que têm pedidos e que nós não lembramos agora, mas temos intercedido. Obrigado porque o Senhor guardou a irmã Valda ontem à tarde naquele hospital. Obrigado porque ela está se recuperando do pé em casa. Cuida da pressão dela, ó Deus. Acalma o coração dela, que ela possa ficar em paz, continuar em paz nesse momento de isolamento. Ó Deus, toma cada um que está me ouvindo nesta hora em tuas mãos e nos dê agora um tempo abençoado na tua palavra. Que o teu Santo Espírito alcance os nossos corações. Que sejamos, meu Deus, guardados pelo Senhor e que os nossos corações, nossa mente estejam nessa hora voltados para a tua palavra. Me dê direção e tranquiliza também o meu coração para que eu possa transmitir isso aos meus irmãos, às nossas igrejas, a igreja do Senhor representada nesse momento. Te louvo, ó Deus, por tudo. Agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, nós vamos caminhar mais uma vez e eu quero começar a nossa devocional nesta noite dizendo para você que diante de tantas dificuldades e diante de tantos pedidos de orações e da forma que estamos aí orando, intercedendo e buscando ao Senhor, eu quero levantar uma questão que, se ainda não passou pela sua mente, com certeza vai passar ainda. Aquela pergunta
que nós sempre fazemos diante das circunstâncias e diante das dificuldades? Nós sempre perguntamos, ou já ouvimos alguém perguntar: por que Deus? Por que isso aconteceu? Por que o Senhor permitiu isso? Ó Deus, por que tanto sofrimento? Por que tanta angústia, tanta tristeza, tanta dificuldade? Por que Deus? Parece que se Deus nos desse o motivo, parece que sofreríamos menos, né? É como se soubéssemos a razão, talvez mudasse alguma coisa em nosso sofrimento. É como se Deus nos mostrasse o porquê ou a razão, talvez o nosso fardo ficaria mais leve ou mais fácil de carregar. Pois eu gostaria de dizer para você hoje à noite que, ainda que Deus nem sempre nos permita saber os motivos exatos dos eventos em nossa vida, podemos confiar ou estarmos confiantes quanto a uma verdade eterna. E eu quero começar nosso devocional hoje à noite convidando você para Romanos capítulo 8, versículo 23, um texto bem conhecido da palavra de Deus, que eu quero usar de introdução hoje à noite para explorarmos o que a Bíblia nos fala sobre esse assunto. Por que Deus está acontecendo isso comigo? Ou por que Deus que não deu certo? Ou por que Deus que o Senhor não abençoou? Por quê? São tantos porquês. Mas veja, diante de tantos porquês, nós temos aqui uma eterna verdade. Romanos 8, 23 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Algumas traduções vão dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Sabemos que todas as coisas é para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem propósito em todas as coisas. E eu quero adiantar para você hoje à noite que o que nos faz espernear e o que nos faz ficarmos muitas vezes chateados e abalados e desanimados não é somente não saber as razões e os motivos, e sim porque não temos o famoso controle de todas as coisas. A nossa disputa não é só em querer saber o porquê dos acontecimentos. A nossa disputa é porque o velho homem, o ego, o desejo de dominar as coisas começa a nos impulsionar. E quando nós não sabemos de nada, então entramos muitas vezes em desespero. Se você voltar comigo hoje à noite, lá para 2 Coríntios capítulo 4, foi um texto que batemos muito na semana passada. Volta comigo lá, 2 Coríntios capítulo 4. Nós queremos tirar hoje à noite mais algumas lições de lá. Lembre-se, Romanos nos diz, no versículo 23 do capítulo 8, que nós sabemos que em todas as coisas, nós sabemos que Deus age em todas as coisas, insistindo com você, nós sabemos que Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, se é assim, veja comigo 2 Coríntios,
capítulo 4, quais lições mais podemos tirar de lá? Veja comigo o versículo 11. No versículo 11 de 2 Coríntios 4, Paulo diz: pois nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Romanos diz: sabemos, e aqui Paulo diz: nós vivemos. Somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Tudo que acontece conosco, Jesus precisa ser manifestado. Grave isso. Veja agora, no mesmo capítulo 4, volte ao versículo 7. Veja o que diz o versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Lembra o que eu falei no começo? Que o nosso desespero não é só por não sabermos o porquê, mas é por não termos o controle. Paulo está nos dizendo que esse tesouro nós temos em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Não há poder em nós. Não temos domínio sobre aquilo que Deus quer e vai fazer. Agora, veja o que diz o versículo 15. O versículo 15 diz assim: pois tudo é para o vosso benefício. Linka isso com o que eu falei de Romanos. Pois tudo é para o vosso benefício, para que a graça multiplicada por causa de muitos faça transbordar as ações de graças para, grave isso, para a glória de Deus. Paulo, ele não entendia todos os aspectos de algumas de suas circunstâncias. Mas veja o que diz o versículo 8. Versículo 8, ele diz: sofremos pressões de todos os lados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Não é isso que nós estamos vivendo? A pressão vem de todos os lados. Paulo aqui, ele admitiu que ele estava perplexo em relação a algumas coisas, mas havia outras das quais, pelo contrário, ele estava bem certo. Uma dessas certezas é justamente o que nos choca, pois ele entendia que se através das suas dificuldades e fraquezas, Deus estava, de alguma forma, trazendo glória para si. Isso significava que o que ele experimentasse, fosse bom ou ruim, não seria sem motivo, pois Deus seria glorificado. Irmãos, quando nós aprendemos isso, quando focamos nisso, quando temos essa noção, as coisas ruins em nossas vidas, elas servirão para a glória de Deus, independente de eu gostar ou não gostar. E Paulo usa a expressão de perplexidade. Está muitas vezes pasmo. Meu Deus, como isso pode acontecer? E de repente, ele vai lembrar que independente do que aconteça, se isso trouxer glória para Deus,
tudo estava correto. O desejo de Paulo era que Deus fosse glorificado. Irmãos, Deus, por inúmeras vezes, permite em nossa vida circunstâncias difíceis. E nós perguntamos, mas por que Deus? E a resposta, segundo esses textos, é para que em nossa fraqueza, Ele, Deus, mostre a sua força. E com isso, Ele seja glorificado. Independente das circunstâncias. Se isso trará glória a Deus, eu preciso aprender a estar satisfeito. E nas dificuldades que o mundo vai proporcionar, não podemos esquecer que é Deus quem permite. Quando nós estamos, muitas vezes, no limite das nossas forças, o mundo é capaz de testemunhar através de nós. Quando estamos no limite, o mundo vai testemunhar não a nossa força, porque estamos muitas vezes no limite. Mas o mundo vai testemunhar em nós a força de Deus, o poder de Deus. Irmãos, e quando isso acontece, nós temos a oportunidade de ser um testemunho poderoso de Cristo pela maneira que lidamos com nossas dificuldades. A forma que eu e você lidamos com as pressões, lidamos com as dificuldades, a forma que lidamos com as lutas dessa vida, não podemos esquecer que vai ser uma oportunidade de dar testemunho do poder de Cristo. Aqueles que não conhecem o Senhor, como você conhece, essas pessoas, elas vão reagir às dificuldades da vida como? Com depressão, ira, ansiedade, amargura. Eles se sentem como se estivessem ali esmagados por aquele problema. Mas quando você apresenta uma resposta adequada em meio às dificuldades, aí sim, eles testemunham o poder de Deus. E quantas vezes alguns vão questionar e vai dizer, o que é que torna você diferente? Por que que você está tão tranquilo? Por que você está em paz? Oh, irmãos, aí o salvo tem a oportunidade de compartilhar a razão da esperança que ele tem. Lembre-se, quanto maior a pressão sobre sua vida, maior a oportunidade de mostrar aos outros que a força não é sua, ela vem de Deus. É nessa hora que as pessoas vão querer ver Deus em você. É nessa hora que as pessoas vão perceber que você não é igual a todo mundo. Enquanto as pessoas estarão iradas, amarguradas, ansiosas, preocupadas, desesperadas, estão buscando se agarrar em tantas coisas, é hora de você apresentar Jesus, a razão da nossa esperança, a paz que temos, que a Bíblia diz que excede todo o entendimento. Esse Deus, Ele nos fortalece e Ele nos levanta a tal ponto que, por maiores que sejam as dificuldades, Ele, Deus, será glorificado. Então, o porquê tudo está acontecendo não nos interessa muito. Porque você descobrir por que Deus permitiu aquilo, vai mudar o que no seu sofrimento? Nada. Agora você saber que naquele sofrimento, o seu Deus será exaltado, glorificado, e você vai testemunhar de Jesus, aí sim. Aí vale a pena. Aí sim deve chamar a nossa atenção.
Porque nós vamos compartilhar a razão da nossa fé. Como crentes, irmãos, nós temos a promessa de Deus. Vai rapidinho aí na sua Bíblia lá para Provérbios. Provérbios, capítulo 16, versículo 9. Provérbios 16, 9. Provérbios 16, 9 diz assim: o Senhor determina os nossos passos. Deixa eu ler o texto do jeito que está. Eu fiz aqui uma paráfrase nas minhas anotações, mas eu quero ler do jeito que está lá. Provérbios, capítulo 16, versículo 9. Diz assim: o coração do homem planeja seu caminho. Como é que estava a sua agenda no final de fevereiro, início de março? Dá uma recapitulada aí. Mas olha que promessa que nós temos de Deus aqui. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Meu irmão, minha irmã, entenda hoje à noite que o Senhor é quem determina os nossos passos. Então não interessa por que está acontecendo isso ou aquilo. O Senhor determina os nossos passos. Vai comigo, volta aí um pouquinho. Se nós queremos falar de sofrimento, não podemos passar despercebido sem olhar Jó. Vai comigo para Jó, capítulo 23. Volta um pouquinho na sua Bíblia. Volta um pouquinho. E aí você vai chegar em Jó. Veja o que diz Jó, capítulo 23, versículo 10. Jó 23, 10. Olha o que diz: ele sabe o caminho por onde ando. Se me puser à prova, é Jó que está falando. Ele sabe o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei. Como? Amargurado? Ansioso? Como ímpio? Depressivo? Irado? Chateado? Não! Jó diz aqui no versículo 10 que ele sabe o caminho por onde ando, e se me puser à prova, aparecerei como ouro. Quanto mais fogo, mais brilho. Quanto mais fogo, mais rico. Quanto mais fogo, mais fino. Então as suas provas, as minhas provas, elas servem simplesmente para que nós apareçamos como ouro. Na luta, na dificuldade, na perda, na enfermidade, no luto. Não é hora de estar ansioso, não é hora de estar amargurado, não é hora de estar depressivo, não é hora de ficar irado. Não. É hora de dizer: Senhor, o Senhor sabe o caminho por onde ando, e se o Senhor me permite essa prova, eu aparecerei como ouro. Senhor, é o Senhor quem determina os nossos passos. Eu caminharei segundo a sua vontade. Entenda hoje à noite, meu irmão, que nada em nossa vida acontece por acaso. Tem algo que eu vou ter que insistir com você o tempo inteiro até voltarmos os nossos cultos aqui na igreja, e eu vou continuar insistindo. Deus não perdeu o controle do mundo. Tudo está em suas mãos. Então entenda hoje à noite. Nada
em nossa vida acontece por acaso. E se você quiser guardar um resumão disso tudo hoje que estamos terminando, eu gostaria de dizer para você, primeiro, que Deus age em todas as coisas. Segundo, que tudo será para a glória dele. Terceiro, nós somos suas testemunhas do poder dele, da força dele. Quarto, é ele quem determina os nossos passos. Se você não lembrar de nada mais hoje à noite e lembrar desses 4 itens, você pode glorificar a Deus na sua casa. Não se esqueça, Deus age em todas as coisas. Nada é por acaso. Não se esqueça, tudo será para a glória dele. Seja a morte, seja a vida. Terceiro, nós somos suas testemunhas. Então declare e demonstre a paz que o Senhor nos dá. E quarto, é ele quem determina os nossos passos. Com isso em mente, voltemos a 2 Coríntios 4,15. Encerrando, 2 Coríntios 4,15. O texto que já lemos nos diz: pois tudo é para o vosso benefício. Tudo é para o vosso benefício. Para que a graça multiplicada por causa de muitos faça transbordar as ações de graças. Sejamos gratos todos os dias. E isso, como ele encerra o versículo 15, ele diz: para a glória de Deus. Vivamos essa verdade. Vivamos para a glória do Senhor. E que, independente dos acontecimentos, Deus seja glorificado e nós possamos descansar em seus braços, sabendo que é Ele e somente Ele quem guia os nossos passos. Vivamos para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Tivemos aí mais um encontro nosso, que nós temos chamado de Devocional Luz para o Meu Caminho. Esperando, na quinta-feira, nós estaremos, se Deus permitir, mais uma vez, estudando a Palavra de Deus juntos. Nós vamos orar mais uma vez, buscar ao Senhor, encerrando nosso tempo, pedindo as bênçãos de Deus sobre a sua vida e convidando você a viver mais uma noite e amanhã, se Deus permitir, mais um dia para a glória do Senhor. Vamos orar. Deus de amor e graça, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. Nos mantenha, meu Pai, de pé, não pelas nossas forças, mas pelo poder do Senhor, porque é nesse poder que nós aprendemos com o apóstolo Paulo hoje à noite. Aprendemos também em Provérbios, aprendemos também com Jó. Aprendemos, ó Deus, a vivermos para a Tua glória, a vivermos para a Tua honra. E nós queremos testemunhar do Senhor em quaisquer circunstâncias. Ainda que o mundo desabe, nós daremos glórias ao Teu nome. Louvado seja o Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade de meditarmos na Tua palavra. Abençoe os meus irmãos que estão me ouvindo agora e aqueles que ouvirão depois, que a bênção do Senhor também estejam sobre eles. Te louvo por tudo, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém.